Salve família palestrina, seja bem-vindo ao canal. Vamos a mais um vídeo do Palmeiras. O Palmeiras venceu o Bahia por 2-0. Vamos ver o que o programa Linha de Passe tem a falar da narrativa deste jogo. Mas antes, é claro, se inscreve no canal, tem esse botãozinho vermelho ali, clica, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta, compartilha nossos vídeos, conto com a sua ajuda, ok? E sem demora, vamos aos comentários do Linha de Passe a respeito de Palmeiras 2, Bahia 0. Acompanha aqui comigo. Comecei o Palmeiras falando de Estevão da última vez, comecei o Palmeiras falando de Estevão da penúltima vez. Você vai ser repetitivo? Isso aí. Cadê o repertório do apresentador? Então, mas aí tá complicado, né? Porque parar de jogar bola, como não falar de Estevão? Como não abrir o assunto Palmeiras não falando de Estevão? O Estevão não permite que o apresentador mostre o seu repertório de assuntos, porque ele é repetitivo. Esse menino, ele realmente está jogando muito. A gente tem 15 rodadas não completas, mas em curso aí no campeonato. E o Estevão, ele é, por enquanto, o craque da competição, né? Acho que tem Eu ia perguntar isso, uma disputa interessante entre ele, Pedro, Matheus Pereira. Acho que são os três melhores jogadores. Era aí, a briga aí. Eles são jogadores tão diferentes, né? Um 9, um 10, um 7, né? Em um olhar mais simples. Mas, de novo, ele jogou uma barbaridade. Foi um jogo interessante, bem interessante entre Palmeiras e Bahia. Não só porque são duas equipes muito qualificadas, não por acaso elas ocupam os espaços que ocupam no campeonato. Eu não dei boa noite. Boa noite aos companheiros. Boa noite. Uma ótima noite a você. Muito obrigado, André. Não só porque elas ocupam os espaços que ocupam, mas porque são equipes muito diferentes quanto a DNA, quanto a característica. Bahia é um time extremamente técnico, com poucos jogadores em posição física e de marcação no meio-campo, sobretudo. E o Palmeiras, ele é um time técnico, mas é um time muito competitivo, muito intenso. E o embate de perfis tão diferentes proporcionou um jogo muito interessante. Essa chance que o Jean Lucas perdeu no 0-0 absolutamente inacreditável. Ele perdeu outras no jogo também. Segundo tempo perde. E aproveitou, e foi um instante, a partir dessa chance em diante, no primeiro tempo, foram instantes em que o Bahia passou a encontrar um espaço nas costas dos volantes do Palmeiras, saindo da pressão forte que o Palmeiras fazia na saída de bola, e no instante em que o Bahia era melhor no jogo, o Estevão faz isso, num contra-ataque muito bem puxado. Ele traz pra dentro e quando ele corta pra canhota, esquece. Zupac, isso é muita personalidade, viu? Porque é o seguinte, ele jovem do jeito que é, o corte que ele dá, ele olha, o Rony tá livre, claro, tem muito torcedor do Palmeiras na redação que tava gritando, não passa pro Rony, não passa pro Rony, não passa pro Rony. O Rony depois fez um gol, né? Ele passou depois. Oi? Foi ele que passou. passou. Foi ele que passou. Mas nesse lance aí, chamou pra ele mesmo a jogada, bateu pro gol e tem muita personalidade. E isso me chama muito a atenção nele, porque a gente olha pro Estevão, é natural que a gente destaque a habilidade dele, a velocidade dele. Mas uma coisa que me impressiona é a força e a qualidade da finalização dele. Ele já é, estatisticamente, um dos maiores finalizadores do campeonato e um dos melhores em aproveitamento de chutes certos a cada 90 minutos. Então é um menino que desponta com só 17 anos em um jogo bastante interessante, onde o Bahia teve chance, mas voltou a pecar nos grandes jogos na definição. Contra o Flamengo pecou, contra o São Paulo pecou, contra o Palmeiras pecou, e quem geralmente peca contra o Palmeiras paga os pecados, né? E o Palmeiras venceu com merecimento, mas foi um jogo bem legal de assistir. É verdade. André, são 5 gols já do Estevão no Campeonato Brasileiro. O artilheiro da competição tem 7 gols, né, que é o Pedro. Aí você tem a briga ali do Verratti com o Lucheiro também. E aí aparece o menino Estevão. Você falou aí de 3 centroavantes. 3 centroavantes. E o primeiro que não é ele. Exatamente. E ele tem ainda 3 assistências e mais 3 gols na temporada. Hoje deu mais uma assistência. Um total de 10 participações em gols o Estevão nessa temporada. Acho que em 20 e poucos jogos, 20... Vou me passar aqui o número exato, o pessoal me passa aqui direitinho já, mas coisa de 26 jogos, se eu não me engano. Os números do Estevão impressionam, né? E a movimentação do Estevão em campo é impressionante, como ele entende, a leitura que ele já faz do jogo é impressionante. Lembrando, ele tem 17 anos, né? Ele já está fazendo tudo isso. Os outros nomes citados, independentemente de capacidade técnica, estilo de jogo, são jogadores maduros, né? Em todos os aspectos. Alguns mais jovens, outros menos, mas são estabelecidos e maduros como pessoas, como indivíduos. O Estevão ainda tem muita coisa para crescer, o corpo dele vai mudar, etc. Boa noite a todos. Boa noite. Mais nada. Boa noite, ótima semana. Tem 2 coisas que me impressionam demais no Estevão. E aqui eu não vou falar sobre a parte técnica, as características técnicas dele, eu também tenho uma opinião a respeito disso,
que pode assustar algumas pessoas, porque é uma opinião que projeta para ele, se as coisas andarem bem, um caminho, pelos nomes que eu vou citar daqui a pouco, um caminho de glórias. É porque eu não quero curioso. Nosso João Kleber, não é? É porque eu não quero me estender tanto agora aqui, né, no nosso destaque inicial. Mas as duas coisas que me impressionam mais são, primeiro, a compostura dele pela idade que ele tem e o que ele é capaz de fazer em campo, porque ele está se sentindo bem, né? Os nervos, as ansiedades, todas essas coisas tão normais em jogadores mais velhos até, que têm mais experiência e de vez em quando são vítimas dessas próprias inseguranças. No caso do Estevão a gente não vê. O time do Palmeiras já procura o Estevão com um nível de confiança, de jogador que está aí faz tempo decidindo jogos e ajudando e aparecendo nas horas mais importantes. A atuação dele hoje vem junto daquilo que ele fez no Estádio Centenário em Caxias do Sul no meio de semana contra o Grêmio, num gramado que não permitia que a bola rolasse, a bola quicava, pulava, ele manda um chute de fora da área de perna esquerda intermediária no ângulo. Foi. Naquele trecho de 2, 3 minutos em que o Palmeiras empata, quando todo mundo imaginava que o Palmeiras ia perder. Então, família palestrina, este foi o vídeo a respeito de Bahia e Palmeiras. O programa Linha de Passe impressionado com o garoto Estevão, chamando a responsabilidade para ele. Mas hoje o Palmeiras, o coletivo, jogou bem, o coletivo venceu. O Everton, o goleiro Everton, pegou bolas ali importantes, decisivas para a partida, e o nosso Palmeiras conquistou mais 3 pontos. O garoto Victor Reis na zaga ali também jogando muito bem, já é a terceira partida que ele está atuando e vem bem numa crescente aí, com certeza vai conquistar aí uma vaga de titular. Então essas eram as notícias do nosso Verdão, um abraço e até a próxima.